E se um único sonho pudesse mudar uma vida inteira? Hoje, a gente vai mergulhar no mundo misterioso dos sonhos pela ótica de um dos grandes pioneiros da psicologia, Carl Jung. Vamos juntos descobrir como aquilo que acontece enquanto a gente dorme pode ter um poder transformador na nossa vida acordada. Olhem só para essa imagem. É uma transformação quase inacreditável, né? De um lado, um homem que parece totalmente consumido pela depressão, do outro, o mesmo homem, só que radiante. E essa mudança toda aconteceu assim da noite para o dia. O gatilho? Um único sonho. Parece um milagre, parece coisa de filme, mas é exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar. O que nos leva, claro, à questão central de toda essa história. Como é que pode um sonho, essa tal epifania de Poseidon, ter um efeito tão profundo, tão real no mundo físico de uma pessoa? Essa pergunta coloca a gente bem no centro de um debate gigantesco. Sabe, para muita gente, sonhos são só um ruído aleatório do cérebro, ecos do que a gente viveu no dia. Mas, para outros, e aí que entra o Carl Jung, eles são muito mais do que isso. Então, para a gente conseguir resolver o mistério do sonho de Poseidon, a gente precisa das ferramentas certas. E é exatamente aqui que o Carl Jung entra em cena, com um método todo particular para investigar a mente inconsciente. Agora, o que é fascinante aqui é o contraste. De um lado, a ideia de que sonhos são tipo um lixo mental, sabe? Coisas sem sentido. Do outro, a visão do Jung. Sonhos são mensagens, e mensagens com um propósito. Elas vêm do nosso eu mais profundo, tentando nos guiar para um estado de maior equilíbrio, de maior totalidade. A primeira ferramenta de Jung é a amplificação. A ideia é genial. Em vez de perguntar só o que isso significa para mim, a amplificação vira o jogo e pergunta o que este símbolo significou para a humanidade inteira ao longo da história. É como se a gente pesquisasse o símbolo numa vasta enciclopédia da cultura humana, buscando seus ecos na mitologia, na religião, na arte. A segunda ferramenta é a compensação. E a ideia aqui é simples, mas muito poderosa. Basicamente, os sonhos nos mostram aquilo que a gente está ignorando. Pensa assim, se a vida consciente está pendendo demais para um lado, por exemplo, excesso de lógica, de controle, o sonho vem e traz justamente o oposto, emoção, caos, natureza, para nos equilibrar. Mas essa busca por significado nos sonhos não começou com Jung, não. Ele, na verdade, faz parte de uma tradição humana milenar. É uma busca que atravessa séculos e culturas, como a gente vai ver agora. Lá na Grécia Antiga, os deuses falavam diretamente nos sonhos. Aí veio Aristóteles, bem mais cético, e disse que eram só resíduos do dia. Séculos depois, Artemidoro tentou criar um sistema, quase um manual de instruções para prever o futuro. Já na Idade Média, a coisa ficou séria. Interpretar um sonho era uma questão de vida ou morte espiritual. Era uma mensagem de Deus ou uma armadilha do diabo? Dando um salto para os tempos modernos, a ciência meio que mudou a pergunta. De o que os sonhos significam, a gente passou para, mas como é que eles acontecem? E esse ponto aqui é crucial. A neurociência, que estuda o cérebro, e a psicologia, que estuda a mente, não estão em conflito. Elas estão olhando para o mesmíssimo fenômeno, só que de ângulos diferentes, fazendo perguntas que se complementam. E a ciência nos deu uma descoberta sensacional. Pesquisadores como Azerinsky e Kleitman descobriram o tal do sono REM. E eles perceberam que, ao acordar alguém nessa fase, em 80% das vezes a pessoa estava no meio de um sonho super vívido. Pela primeira vez, tínhamos uma janela física, real, para o mundo do sonho. Ok. Agora, com as ferramentas de Jung em mãos e todo esse contexto histórico e científico, a gente está pronto. Pronto para voltar ao nosso mistério inicial e decifrar a cura daquele paciente. A pergunta que nos guiou até aqui. Com o método da amplificação, a gente não vai olhar apenas para o que o paciente pensava sobre Poseidon. Vamos muito além, para o que Poseidon representa em toda a cultura ocidental. E aqui está a amplificação em ação. Poseidon não é apenas o deus do mar, ele é o abalador da terra, uma força da natureza que pode derrubar fundações. Ele é o senhor dos cavalos, símbolo da energia instintiva, selvagem. É o deus das tempestades, da emoção pura. E o mais importante de tudo, ele também tem os títulos de Georgios, aquele que fertiliza, e Atros, o curador. O sonho estava apresentando ao paciente um símbolo de poder, de vitalidade, de emoção bruta e de cura. Então, o ponto crucial é este. A cura não veio de fora. Aquele homem, vivendo talvez uma vida excessivamente controlada, racional, tinha perdido contato com sua própria força natural, sua energia vital.
o sonho apresentou um símbolo poderoso de tudo o que ele havia reprimido. E ao aceitar essa imagem, sua psique se reintegrou, a energia voltou a fluir. Ele foi curado por encontrar o seu Poseidon interior. E isso tudo nos leva da história daquele paciente para o nosso próprio mundo interior. O que essa análise mostra é que os sonhos podem ser um diálogo profundo com as partes mais esquecidas de nós. O filósofo grego Heráclito capturou essa verdade perfeitamente há mais de 2000 anos. Os despertos têm um mundo único e comum, mas no sono cada um se volta para o seu próprio. Durante o dia, a gente compartilha uma realidade. À noite, a gente mergulha em um universo que é unicamente nosso. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se os sonhos são essa conversa íntima, essa tentativa do nosso inconsciente de nos equilibrar, de nos curar, de nos tornar mais completos. A verdadeira questão não é se os sonhos têm significado. A pergunta é: será que estamos dispostos a escutar?